Em nosso programa de hoje, vamos considerar a estratégia final de Satanás. A quem Satanás tentará enganar? De que forma Satanás tentará enganá-los? E o que fazer para superar os enganos de Satanás e não ser enganado por ele? Há alguns anos, houve uma série de roubos em Miami, Flórida. Eram arrombamentos de residências. Em uma das casas, uma televisão muito cara foi roubada. Em outra casa, numa parte distante da cidade, joias foram roubadas. Noutro local, uma pintura valiosa foi levada. E ainda noutro, um sistema de som. Quando a polícia analisou esses casos, inicialmente os considerou como roubos separados, até que um detetive começou a notar uma similaridade entre cada um dos assaltos. Ele chamou isso de modus operandi, ou seja, a maneira como esses ladrões estavam de fato agindo em seus crimes. Ele estudou o padrão e então eles previram onde os assaltos poderiam acontecer em seguida, o bairro. Eles estavam certos, os ladrões foram pegos. Sabe, é importante em qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de luta, qualquer que seja o conflito, batalha contra as forças do mal, é importante conhecer o modus operandi. Então, hoje, vamos querer ver como Satanás tentará enganar o mundo um pouco antes da sua vinda, antes da vinda de Jesus, e como você e eu podemos estar preparados para enfrentar seus enganos. Agora, o importante é notar os alvos do ataque de Satanás, ou os 3 grupos que ele atacará. Vamos estudá-los. O primeiro grupo que o diabo engana são os materialistas seculares, ateus, agnósticos e incrédulos. Ele tem uma estratégia especial para eles. O segundo grupo em que ele se concentra são os cristãos mornos, pouco comprometidos. Aqueles com experiência religiosa superficial que se dizem cristãos, mas sem profundidade. Para esses, ele tem um alvo especial. E aqueles que têm um relacionamento crescente com Jesus, os cristãos comprometidos. Como ele os enganará? Veremos esses 3 grupos. Quais são eles? Os incrédulos, ateus, agnósticos, aqueles que são materialistas seculares. O segundo grupo são os cristãos nominais. E o terceiro, crentes comprometidos. Vamos agrupar. Vejamos o grupo 1, como Satanás vai prendê-los no engano. O que ele pode fazer para levá-los a descrer em Deus? A não acreditar em Deus? Você se lembra do que está em Mateus 24? Muitas vezes vemos isso como um dos sinais dos tempos. Mas também faz parte da estratégia final de Satanás, como você verá. Mateus 24, Jesus diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não se perturbem, pois tudo isso deve ocorrer, mas o fim não é agora. Guerras sempre existiram, e uma guerra não é sinal dos tempos. Mas quando você vê guerras acontecendo em uma escala cada vez mais frequente, quando você vê essas guerras ampliadas em uma escala global, Jesus diz, versículo 7, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestilências e terremotos. Assim, listamos neste versículo guerras, conflitos e desastres naturais. Por qual motivo Satanás estaria interessado em incitar os corações das nações para a guerra? Porque isso levanta uma questão: por que Satanás quereria provocar desastres naturais e interferir nos laboratórios da natureza? Porque isso levanta uma questão, e essa é a questão levantada por muitos seculares. Ao viajar em minhas reuniões evangelísticas, questiono: se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que inocentes sofrem? Se existe um Deus que é amor, dizem, ele não seria tão amoroso se pessoas são despedaçadas na guerra,
crianças perdem pernas e casas de idosos são destruídas por drones e cidades devastadas. E as enchentes que arrastam aldeias, os tufões que destroem comunidades insulares e os furacões devastadores. Onde está Deus nisso tudo? Isso é o que eles dizem. Ellen White faz um comentário interessante a respeito de guerra e rumores de guerra. Em Grande Conflito, página 589, ela diz: Satanás se deleita na guerra. Por quê? Pois excita as piores paixões da alma e lança suas vítimas na eternidade, imersas em vício e sangue. É seu objetivo. Objetivo de quem? O objetivo de Satanás é incitar as nações à guerra umas contra as outras, para desviar as mentes das pessoas da preparação para o dia de Deus. Assim, o diabo busca a guerra para cumprir 3 propósitos. Primeiro, quem não está pronto é lançado na eternidade, está perdido. Em segundo lugar, isso prejudica a reputação do caráter de Deus. As pessoas o culpam por isso. E em terceiro lugar, desvia da preparação para o encontro com Jesus. Assim, a guerra e os rumores de guerras são, de fato, uma das estratégias de Satanás para atacar e enganar as pessoas seculares. E Satanás, agindo pelos elementos naturais, nos laboratórios da natureza, o efeito é o mesmo. Grande Conflito, 589 a 590. Satanás trabalha por meio dos elementos para ceifar sua colheita de almas despreparadas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza. O que o diabo fez? Ele estuda os laboratórios da natureza e usa seu poder para controlar os elementos conforme Deus permite. Em acidentes e calamidades por mar, terra e em grandes incêndios. Em tornados, granizo, tempestades, inundações, ciclones, tsunamis, terremotos em todo lugar. E de 1000 formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele destrói a colheita que está amadurecendo. E fome e angústia se seguem. Ele contamina o ar de forma letal, o que é poluição do ar. E milhares perecem pela pestilência. Agora, ouçam isto. Essas visitações serão mais frequentes e uma destruição desastrosa cairá sobre homens e animais. Por que o diabo faz isso? Ele quer que culpemos a Deus por isso. Ele quer levar à eternidade os despreparados, aqueles que tiveram todas as oportunidades para se preparar. E em terceiro lugar, o diabo quer nos distrair para nos focar no que ocorre à nossa volta, em vez de nos prepararmos para a vinda de Jesus. O diabo sabe que, se conseguir, fará as pessoas culparem a Deus por guerras e desastres naturais. Eventualmente, com a união entre igreja e Estado para impor a marca da besta, ele dirá: se nos uníssemos, os problemas de guerra, conflito, discórdia, desastres naturais seriam solucionados. De quem é a culpa? A culpa é daquele remanescente fiel de Deus que não está cedendo às exigências do Estado. Quem é o responsável por toda essa desgraça, conflito e discórdia? São aqueles que não se dobram aos mandamentos de homens, mas se apegam a essa ideia, a grande importância do sábado, entendem? O diabo tem uma estratégia, então é assim que ele vai tentar enganar o grupo número 1. E o grupo número 2? Pois bem, o diabo tem, na verdade, 4 estratégias para tentar enganar o grupo número 2. Esta é a primeira estratégia para enganar o segundo grupo. Quem é ele? Eles são aqueles que possuem uma fé apenas de nome, uma fé superficial. Eles são apenas cristãos nominais e suas raízes não estão profundamente arraigadas na palavra de Deus. E então, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o que vamos ler. A Bíblia é clara e os escritos de Ellen White magnificam o que está na Escritura.
Estamos lendo 2 Tessalonicenses 2, começando no versículo 9. A vinda do iníquo. Quem é esse? O iníquo. Aquele que desobedece à lei de Deus, o poder do anticristo. Será revelado, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e com o brilho de sua vinda. Jesus triunfará, a maldade e Satanás serão destruídos. Mas notem o versículo 9. A vinda do iníquo é conforme a atuação de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Gravem isso. Com todo poder, sinais e prodígios enganosos e com toda injustiça para com os que perecem por não acolherem a verdade que os salvaria. Por isso, lhes será forte engano para crerem na mentira e serem condenados, pois não creram na verdade, mas se deleitaram na injustiça. São pessoas que eram cristãos mornos, mas que nunca foram realmente transformados pela verdade da palavra de Deus. Eles não amaram a verdade, eles não viveram a verdade. E assim, como resultado disso, quando sinais e prodígios acontecem, falsos milagres, o diabo os engana e os derruba facilmente. Notem novamente Apocalipse 16, capítulo 16. A Escritura diz: vi 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Lembrem-se que no livro de Apocalipse temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a verdadeira divindade. Você tem o dragão Satanás, a besta, o papado e o falso profeta, que são todas as religiões falsas, o falso protestantismo e todas as outras juntas. Eles se unem em grande crise, conforme a Escritura. Diz que eles saem para encontrar os reis do mundo inteiro para a batalha. E para a batalha, o grande dia do Armagedom. E então, o que diz a seguir são espíritos de demônios que operam milagres, sinais e prodígios. Então, demônios realizam sinais ou maravilhas para provocar uma união final entre igreja e Estado. Demônios, operando milagres, realizam essas maravilhas para enganar os cristãos mornos. Agora, é interessante a maneira como Ellen White comenta a respeito disso. Lembrem-se, claro, o que falsos milagres fazem. Eles fortalecem as pessoas na rebelião. Eles dizem, se esses milagres ocorrem, estamos certos. Não é preciso obedecer a Deus. Então, desacreditam seu povo. Onde estão seus milagres? Olha o que Deus faz aqui. Além disso, enfraquecem a determinação dos cristãos mornos, os que não estão totalmente comprometidos de permanecerem firmes. As falsificações de Satanás são sempre de alta qualidade, e Satanás opera milagres, e esses sinais falsificados para enganar. No Grande Conflito, página 186, li: Satanás não estava ocioso. Ele agora tentou o que tem tentado em outros movimentos reformadores: enganar e destruir o povo, impondo-lhes uma falsificação da palavra verdadeira. Então, o diabo está falsificando. Ele tem milagres falsos aqui. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 53. É uma declaração poderosa que exige muita reflexão. Satanás fará milagres para enganar. Seu poder se tornará supremo. Ele as deixará doentes e, de repente, removerá seu poder satânico. Serão, então, consideradas curadas. Essas obras de cura aparente, não percam isso, levarão os adventistas do 7º dia à prova. Assim, há pessoas que são cristãos mornos. Podem ser metodistas, batistas, católicos ou adventistas, e suas raízes não são profundas na palavra de Deus. Satanás opera milagres sensacionais.
Ele começa a operar milagres falsificados espetaculares e, ao fazer isso, aqueles cujas raízes não se aprofundaram na palavra de Deus, aqueles que não saturaram suas mentes com a palavra de Deus, o caminho da verdade e o caminho do erro parecerão tão próximos que eles serão levados e enganados. 4 estratégias do diabo para cristãos superficiais. Primeiro, falsos milagres. Segundo, um falso avivamento. A Bíblia prediz que este falso avivamento certamente virá. Lembre-se que em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala sobre fogo descendo de Deus do céu. Você consegue pensar em momentos na Bíblia quando o fogo novamente desceu do céu? Foi nos dias de Elias. Elias desafiou os profetas de Baal, fogo desceu do céu, representando a presença de Deus. Consegue lembrar de outra vez que fogo desceu do céu? Sim, fogo desceu do céu, destruindo Sodoma e Gomorra. Fogo divino, a presença de Deus. Segundo Hebreus 12, nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Mas pensando no Pentecostes, línguas de fogo representavam o Espírito Santo. O que o fogo representa na Bíblia? Lembre-se que no antigo santuário havia 2 anjos de ouro no lugar santíssimo, acima do propiciatório, e ali no centro estava a glória Shequina, a própria presença de Deus. Lembre-se que a primeira menção de fogo na Bíblia foi de 2 anjos com uma espada flamejante nos portões do Éden, guardados pela presença de Deus. Assim, seja no Éden, seja em Sodoma e Gomorra, seja nos dias de Elias, seja na época do Pentecostes, o fogo representa a manifesta presença de Deus através do Espírito Santo no Novo Testamento. O fogo é um dos símbolos do ministério purificador do Espírito Santo. No entanto, em Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia relata que uma das estratégias do diabo para levar as pessoas a receberem a marca da besta é fazer descer fogo do céu. Fogo do céu? O que representa? Se o fogo genuíno representa o verdadeiro Espírito de Deus, o fogo falso representa o espírito enganoso num falso reavivamento. A Bíblia prevê um falso reavivamento antes do verdadeiro. Em Mateus 24, Jesus diz: muitos virão em meu nome. Eu sou o Cristo. Ele diz: cuidado com falsos cristos e profetas. Falso reavivamento. Ellen White, em O Grande Conflito, página 464, diz: antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, o que é isso? As 7 últimas pragas. Entre o povo do Senhor haverá um reavivamento da piedade primitiva. O quê? O verdadeiro reavivamento, não visto desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus derramar-se-ão sobre seus filhos. O que é isso? A chuva serôdia. Antes das 7 últimas pragas, haverá um verdadeiro reavivamento, a chuva serôdia. O inimigo das almas deseja impedir esta obra. Que obra? O Espírito Santo na chuva serôdia, para concluir a obra de Deus na terra. Antes que chegue a hora, sigo lendo O Grande Conflito 464. Quando virá, então, o falso reavivamento? Chegará pouco antes do verdadeiro. E se manifestará o que se pensa ser um grande interesse religioso. Ele fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Haverá um grande interesse religioso. Multidões exaltarão a obra de Deus quando for de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás estenderá sua influência sobre o mundo cristão, havendo então um poderoso falso reavivamento. Haverá falsos milagres, falsos sinais, falsas maravilhas. Assim, Satanás tentará destruir os superficiais de 2 maneiras. Cristãos mornos, aqueles sem raízes profundas na palavra de Deus. Primeiro, o diabo tentará enganá-los com falsos milagres. Segundo, o diabo os enganará com um falso reavivamento religioso. Em terceiro lugar, o diabo tentará enganá-los
por meio do Espiritismo. Os mortos aparecerão, fingindo ser apóstolos. Bem, os mortos aparecerão, mas eles não aparecem. O inimigo das almas aparecerá como entes queridos falecidos, como os apóstolos, como os profetas, como algum parente amado. Nós encontramos isso. Aqui, o grande conflito 588-589, pelo Espiritismo. Os doentes serão curados, muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. E como os espíritos professarão fé na Bíblia e respeito pelas instituições da Igreja, seu trabalho será aceito como manifestação do poder divino. Pelo Espiritismo, Satanás aparece como um benfeitor, curando doenças e apresentando uma fé religiosa nova e exaltada. Sim, é pelo Espiritismo. Continuo. 557, o grande conflito. Os apóstolos, representados por esses espíritos mentirosos, contradizem o que ditaram pelo Espírito Santo na terra. Negam a origem divina da Bíblia, destruindo a esperança do Senhor e apagando a luz que revela o caminho ao céu. Então, o que o diabo fará? Primeiro, falsos milagres. Os que buscam sensações são levados. Segundo, ele criará um falso reavivamento no mundo protestante e até no povo de Deus. Será com base no sensacionalismo, não no ensino claro e estudo cuidadoso da palavra. Então o diabo fará outra coisa. O que ele fará? Ele irá se passar por entes queridos que já faleceram, pelos anjos maus. O que diz a Escritura? Está escrito aqui na Bíblia Sagrada, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14. O que o diabo então vai fazer? A Bíblia e os escritos de Ellen White são claros sobre como o diabo enganará nos últimos dias. É 2 Coríntios, capítulo 11, e estaremos examinando o versículo 14. Olhemos o versículo 13 para entender o contexto. Pois tais falsos apóstolos são obreiros enganosos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim, ele se transformará neste anjo de luz que aparece como entes queridos falecidos. Há algum tempo, eu estava realizando reuniões evangelísticas nas Filipinas, na cidade de Legazpi, e um grande tufão passou por lá. A água estava nas ruas e foi um período muito complicado. Compareci às reuniões após o tufão e antes dele eu havia pregado sobre o assunto da morte, revelando que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, 5. Estudamos os 53 trechos bíblicos sobre a morte como sono. Ressaltamos que a Escritura não fala de alma imortal. Ao morrer, descansamos até a vinda de Jesus. Quando voltei para as reuniões depois do tufão, dos oficiais do exército filipino vieram até mim e disseram: Pastor Mark, precisamos conversar. Eu disse: Claro. Ele disse: Você se lembra daquele tufão da outra noite? Eu disse: Estava escuro. Lembro sim, ele disse. Foi terrível. Você sabe que a energia elétrica acabou na cidade. Faleceu. E enquanto eu estava dormindo, durante o tufão, sabe, o vento soprava, relâmpagos brilhavam, abri meus olhos. E ele disse: Olhei acima da minha cama e lá estava essa bela aparição da minha esposa. Ela estava tão linda como se fosse jovem de novo. Ela estendeu as mãos e disse: Venha, Pastor Mark, cada emoção em mim queria ir. Tudo em mim queria ir e abraçá-la, ela parecia tão linda. Mas eu me lembrei, os vivos morrem, os mortos nada sabem. Pastor, lembrei-me do que ensinou na Bíblia. Ao morrer, a pessoa descansa até a vinda de Cristo. E Pastor Mark, olhei e disse: Não é minha esposa. És um anjo mau, disfarçado de minha esposa. Em nome de Jesus Cristo, desapareça. E ele disse: Ela se virou e eu vi um demônio horrível partir, porque os demônios não podem permanecer na presença de Jesus Cristo.
Veremos mais e mais disso, amigos, nos últimos dias. É por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Por isso é tão crucial enfrentar Satanás com a palavra de Deus. 4 maneiras que ele engana: falsos milagres, falsos reavivamentos, falsas personificações, mas o último grande engano encontramos em Apocalipse capítulo 12. Aqui está o último grande engano de Satanás. Apocalipse capítulo 12. E aqui o achamos. No capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Pois o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele foi expulso do céu, segundo Apocalipse 12, versículos 7 a 9, após a grande batalha. Pouco depois de ser expulso, ele veio à terra para tentar Adão e Eva na forma de uma serpente. Mas o diabo ainda podia ir até os portões do céu, conforme Jó 1 e 2. Quando Cristo morreu na cruz, João escreve: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então o diabo foi limitado ali. É por isso que Paulo diz que Cristo o expulsou. Ele despojou principados e potestades infernais. Paulo afirma que Satanás ainda domina o ar em Efésios 2. Ele ainda tem acesso, mas não pode mais ir ao céu. E aqui, pouco antes do ato culminante do engano final, precisamente antes de sua derradeira tentativa de enganar o que ele faz, ele aparece na terra. O diabo desceu a vós. Este é o seu pronunciamento final, tendo grande ira, sabendo que lhe resta o quê? Pouco tempo. Assim o diabo tentará se fazer passar pela segunda vinda de Cristo. Porém, há algo que ele não pode: vir nas nuvens do céu, com glória e poder, como os anjos. Deus o impede. Impediu de fazer isso. Ele não pode ressuscitar mortos, não tem poder sobre a vida. Mas o diabo poderia aparecer em Los Angeles, ele poderia aparecer em Chicago, ele poderia aparecer em Nova York ou em Washington, ele poderia aparecer em Paris ou Londres. Ele também poderia surgir na cidade de Mumbai. Ele poderia aparecer nas grandes cidades da África, da Europa, da América do Sul ou da Interamérica. E se o inimigo das almas aparecer como um anjo de luz? E se ele realizar seus milagres para enganar? E se houver um falso reavivamento? E se ele enganar milhares? Renda, Pastor Mark, é possível? Ouça. O grande conflito 624. Como ato culminante do grande drama de engano. O que é isto? O ato culminante do engano. O próprio Satanás se passará por Cristo. A igreja há muito espera o advento do Salvador como o auge de suas esperanças. O grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus feita por João no Apocalipse. O que o diabo vai fazer como o ato culminante do engano? Ele aparecerá em várias partes da terra e muitos serão levados e enganados. Por quê? Não compreendem a vinda de Jesus. A Bíblia diz, Apocalipse 1, 7 a 8, ele vem com nuvens e todo olho o verá. A Bíblia diz, o Senhor descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Com voz de arcanjo e trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. E nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. O diabo pode falsificar milagres, mas não a vinda de Jesus. Cristo não virá para andar pelas ruas empoeiradas da Galileia ou de Jerusalém como fez antes. Ele não virá para aparecer nas grandes cidades do mundo, não. Ele não está vindo para onde estamos, mas para nos levar onde Ele está. Ele vem para ressuscitar os mortos. Nós seremos arrebatados para encontrá-lo no céu, segundo a Bíblia. Jesus é o único que pode ressuscitar os mortos. Jesus é o único.
que pode transformar nossos corpos em corpos gloriosos e imortais. Jesus é o único que pode nos levar nessa grande jornada espacial da Terra para o céu. Agora, a minha pergunta é esta: como você pode saber com certeza que estará preparado para Jesus quando ele vier? Como podemos ter certeza de que não seremos enganados? No Evangelho de João, encontramos 3 maneiras, listadas por João, mas na verdade por Jesus, para evitar sermos enganados. João, capítulo 7, versículo 17. Jesus afirmou o seguinte: se alguém tem o desejo de fazer a sua vontade, conhecerá sobre a doutrina, se ela vem de Deus ou se falo por mim mesmo. A principal questão é ter um coração que anseia por fazer a vontade de Deus. É um amor tão profundo por Jesus. É um compromisso com Jesus que é tão forte e também uma profunda apreciação pelo sacrifício de Cristo na cruz. Disposto a desistir de tudo por Jesus. Diz: se alguém quiser fazer sua vontade. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse? Aqui no livro de Filipenses. O apóstolo Paulo, que encarou o semblante de Cristo, e Paulo, que foi totalmente cativado pela graça e completamente transformado pelo amor, o apóstolo Paulo expressou isso desta maneira no livro de Filipenses. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8: considero todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de tudo e as considero refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Jesus Cristo é absolutamente tudo para mim. Então, como se manter longe do engano? Em primeiro lugar, entregue sua vida integralmente a Jesus e esteja sempre pronto para fazer tudo o que Ele lhe pedir. Em segundo lugar, apegue-se à promessa que Jesus dá em João, capítulo 8, versículo 32. Jesus diz em João 8:32: e então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Apegue-se firmemente à verdade da palavra de Deus. Não confie em seu próprio julgamento, sabedoria ou sentidos. Porque o diabo pode nos enganar. Apegue-se à verdade da palavra de Deus. Como não ser enganado? Apegue-se a Jesus e à verdade de sua palavra. Permita que Jesus te santifique através dessa verdade. João 17, versículo 17, coloca desta forma: santifica-os por meio da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Lembra do que lemos sobre os sinais que enganaram? Por que foram enganadas? Paulo diz em 2 Tessalonicenses que não receberam o quê? O amor da verdade. E Jesus diz: santifica-os na tua palavra. Tua palavra é verdade. Abra seu coração a Jesus. Senhor, tira da minha vida o que não for da tua vontade. Eu não quero ter um pecado acariciado. Porque o apego a um pecado conhecido, se nós o acariciamos, se o abraçamos, se o amamos e se não o abandonamos, silencia a voz de Deus, nos abre a Satanás. Como não ser enganado? Primeiro, abra seu coração a Jesus, apegue-se a Ele. Segundo, a sua palavra. Terceiro, não se apegue a qualquer ídolo, ambição acariciada. Renuncie por Jesus. Gostaria de abrir seu coração a Jesus agora, enquanto oramos? Pai Celestial, obrigado por Jesus, por Ele vir novamente, embora Satanás tente enganar. Que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que se nos apegarmos a Jesus, à Sua palavra e não ao pecado, e desistirmos dele por amor a Jesus, podemos ser vitoriosos pelo Teu Espírito na batalha que travamos contra Satanás.
Somos gratos por teu amor, por tua graça, por tua bondade. Somos gratos pela cruz. Em nome de Jesus. Amém.